pode ser pior ainda do que você imagina. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Muita gente já falou sobre o absurdo que é o sistema de créditos sociais do governo chinês, mas pouca gente sabe exatamente como funciona essa distopia absurda. Lá ele já tem um sistema para dar notas às pessoas e com isso classificar essas pessoas em castas e negar ou permitir coisas a cada pessoa. Já está funcionando há bastante tempo agora, vou explicar para você como funciona o sistema de crédito social chinês. É um sistema obrigatório, tá? Todo chinês faz parte dele necessariamente. Começa todo mundo com 1000 pontos. A partir daí, algumas atividades que você faz vai subtrair pontos, outras vão somar pontos. Mas não são outras pessoas que te dão ou tiram pontos, são burocratas do Partido Comunista Chinês que fazem isso com base em informações passadas por grandes empresas, redes sociais e até por câmeras de reconhecimento facial. Isso de cara traz um problema. Se o governo não gostar de você, meu amigo, você está em maus lençóis. Mas como são dados esses pontos? Bem, tem uma grande tabela descrevendo cada coisa e quantos pontos a mais ou a menos elas somam. Por exemplo, se você estoura o limite do seu cheque especial ou do cartão de crédito, perde 10 pontos. Mesmo que isso não tenha resultado em prejuízo para ninguém. Só estourou o limite, depois você pagou direitinho, ainda assim perdeu 10 pontos. Em compensação, se você achar dinheiro na rua ou algum objeto com valor maior do que X e retornar esse objeto para um oficial do governo, isso é uma boa ação, você ganha 10 pontos. Se você levar uma multa de trânsito, praticamente qualquer multa, qualquer besteirinha, menos 10 pontos. Sabe o que ajuda? Dedurar seu vizinho que tenha cometido alguma coisa que o governo não aprova. Sei lá, tenha feito poluição, construção irregular, participação em culto irregular. Sim, comunismo, lembra? Igrejas são extremamente limitadas lá. Se você dedurar o seu vizinho porque ele rezou um terço na casa dele, mais 10 pontos para você. Olha que beleza. Seu vizinho, lógico, vai perder muitos pontos nessa se não for pior. Se você ajudar policiais a prender alguém dando pistas ou informações, você ganha 20 pontos. Agora, se você desobedecer uma ordem de uma autoridade qualquer, inclusive policial, se recusar a participar em uma investigação, por exemplo, menos 20 pontos. Ah, mas se você ganhar uma medalha do governo, em qualquer área, medalha militar, honra ao mérito, qualquer coisa, você ganha 100 pontos. Agora, se você fala fake news ou desinformação nas redes sociais, menos 30 pontos. Sim, lá a informação e fake news são tão subjetivas quanto aqui. Qualquer coisa que o burocrata achar que é fake news, ele vai dizer que é. Mas veja, isso é por fake news não relacionado ao governo. Porque tem outra regra, se você meramente fala mal do governo em rede social, rapaz, agora você entendeu o motivo desse sistema de crédito todo, menos 50 pontos. Quer ver outra que dói no governo? Evasão fiscal. Não pagou imposto, declarou errado, atrasou o pagamento? Menos 100 pontos, camarada. Lindo ver que o sistema quantifica direitinho onde dói mais no governo. Olha que coisa curiosa, dar aula para pessoas sem licença do governo, ensinar coisas para outras pessoas. Você acha que deveria ganhar ou perder pontos por isso? Em tese é uma coisa boa, você está ensinando alguma coisa para outra pessoa. Mas treinar sem licença do governo é subversivo, meu amigo. Perde 50 pontos. Como assim ensinar coisas? Isso pode ser perigoso para o governo. Não é à toa que tem tanto político socialista aqui no Ocidente louco para implantar um sistema igual por aqui. Olha o controle que o pessoal tem sobre o que a população faz. Mas esses são só alguns exemplos, tá? São páginas e mais páginas de regras. E agora vem a pior. Lembra que você começa com 1000 pontos. Daí vão se somando, subtraindo conforme cada uma das ações. Conforme a sua pontuação no total, você é distribuído em faixas. AAA, AA, A+, A menos, B, C e D. A faixa AAA é para quem tem mais de 1050 pontos. AA, quem tem mais de 1030 pontos. A+, até A- vai de 1029 até 960 pontos. Essas faixas, da AAA até a A-, são as faixas que o governo espera que os cidadãos fiquem. Nessas faixas você tem benefícios, não punições. Qual a vantagem de cada faixa? Bem, você tem prioridade na saúde nos níveis AAA e AA.
Se você chegar num pronto-socorro, você tem atendimento preferencial. Olha que beleza. Empréstimos do governo podem ter taxas melhores para você, bem como outros programas de auxílio do governo. Na faixa de A+, A e A-, você ainda tem alguns outros benefícios na área educacional. Você e seus filhos podem ter inscrição preferencial em escolas públicas. Lógico, A+ tem preferência sobre A tem preferência sobre A-. Mas até aqui tudo é benefício. A partir da faixa B a coisa muda de figura. E lembra, falar mal do governo é menos 50 pontos. Então se você começou com 1000 pontos e falou mal do Ursinho Pooh, quer dizer do Xi Jinping, uma única vez já tá na classe B, meu amigo. E eu já tô lá, ó. Se você cai para a faixa B, entre 850 e 959 pontos, você, como punição, fica marcado nessa faixa por 2 anos. Não tem como entrar e sair rapidinho. Você entrou, vai precisar se esforçar para daqui a 2 anos, talvez, sair. Você não tem mais preferência nenhuma em programas do governo, vai precisar frequentar aulas de reeducação estatal e pode sofrer inspeções do governo. A faixa C vai de 600 a 849 pontos e a punição é por 3 anos, ou seja, leva 3 anos para voltar à faixa B. Além disso, você entra numa lista interna do governo, ainda não é uma lista pública. Outras pessoas e empresas não sabem a sua pontuação, mas qualquer órgão do governo tem acesso a essa lista. Você pode ser impedido de fazer um monte de coisas que dependam do governo. Financiamento, programas de ajuda financeira, escola pública, nada disso. Tudo isso pode ser suspenso enquanto você está na faixa C. Além disso, as inspeções do governo se tornam mais frequentes. E finalmente, se você cair abaixo de 599, você vai para a faixa D. Se isso fosse um sistema de castas indiano, você seria um intocável agora. E você fica nesse nível por no mínimo 5 anos. Nenhum tipo de benefício do governo para você, e veja, não são meramente suspensos como na faixa C, eles são cancelados. Mais que isso, você pode perder qualquer título que tenha. Fez PhD em física quântica e chegou no nível D, pode perder o diploma. Reeducação e inspeções de surpresa são mais comuns. Talvez você que mora num país ocidental democrático não esteja familiarizado com o conceito de inspeção do governo. Aqui no Brasil, mesmo que você tenha cometido um crime, a polícia tem um monte de regras para entrar na sua casa. Precisa de um mandato, de suspeita de algum crime, tem que passar por um juiz e coisa e tal. E isso é algo muito importante para a liberdade, porque muitas vezes a polícia acaba usando seu poder de polícia para abafar críticos do Estado, abafar opositores, como vemos na Venezuela e em Cuba. E até quem critica o policial em si, mas a China não tem esse tipo de limitação não. A polícia ela pode entrar na sua casa a qualquer momento para fazer uma inspeção. E tome cuidado você que tem a tentação de dizer, mas quem não deve não teme. Porque, lembra, isso permite que um único policial que não vá com a sua cara simplesmente destrua sua vida. Basta ele fazer uma inspeção surpresa na sua casa e plantar drogas lá e acabou você. O que dirá se o governo não gostar de você por algum motivo? Enfim, os níveis B, C e D, você pode sofrer inspeções aleatórias não anunciadas na sua casa, proporcionalmente mais provável quanto mais baixo for o nível. Mas pior de tudo, no nível D você entra para uma blacklist pública, ou seja, todo mundo fica sabendo que você está nessa faixa. Muitas empresas escolhem não fazer negócios com pessoas do nível D. Empregados provavelmente são demitidos se chegarem nesse nível. Por quê? Bem, porque tem também cálculo de pontuação em algumas situações lá naquele tabelão que depende do nível da pessoa com quem você faz negócio. Então, a pessoa que contrata empregados nível D pode ela mesma perder pontos por isso. Mesmo amizades e círculo social pode ser complicado, porque associação com pessoas de nível D implica perder pontos lá na tabela também. Que loucura, não é mesmo? E você aí achando que a Netflix estava sendo distópica porque a mulher não consegue alugar um carro. A distopia criada pelo Partido Comunista Chinês, como toda invenção estatal, é muito pior. Para quem não lembra desse caso, alguns anos atrás, a Netflix passou um episódio de Black Mirror mostrando uma distopia terrível. O episódio de nome Nosedive foi o primeiro da 3ª temporada. Nele vemos um sistema de pontos em que as pessoas davam notas umas às outras numa rede social e isso construía uma grande pontuação de cada pessoa. Algumas atividades, como viajar de avião ou alugar um carro, requeriam uma pontuação mínima.
Imagina, se muita gente simplesmente não gostar de você, você não pode viajar de avião. Bem, o episódio é antigo e não vou dar spoiler do final, mas apenas explicar a forma geral da distopia. Para relembrar, nossa protagonista da história é uma pessoa toda certinha que até tem uma pontuação alta no início. Ela quer ir num casamento de uma amiga porque isso dará muitos pontos sociais para ela. Porém, um acidente a coloca num nível levemente abaixo de poder voar no avião. Isso deixa ela nervosa, ela acaba discutindo com o pessoal da companhia aérea e com isso acaba perdendo muito mais pontos. Quando resolve alugar um carro, já perdeu tantos pontos que só pode alugar carros muito simples. E isso a deixa mais nervosa ainda, a ponto que ela vai perdendo mais pontos e esse ciclo vai até o final do episódio, em última análise destruindo a vida dela toda. Enfim, a distopia absurda da série claramente é para botar medo nas pessoas. Realmente, simplificar todos os aspectos da vida de uma pessoa em um indicador único é, no final das contas, algo assustador. Porém, parece ser algo que estamos caminhando claramente em nossa sociedade. Sistemas de pontuação de crédito já são comuns hoje. Aqui no Brasil nós temos o Serasa, o SPC e outros. No mundo todo existe isso. Se você pega dinheiro e paga suas dívidas em dia, o seu score cresce. Se você tem o costume de atrasar o pagamento ou não pagar, acaba ficando com o nome sujo no Serasa e não consegue mais dinheiro emprestado ou comprar a crédito. Muita gente acha que o Serasa é só negativação de nome, mas não, eles têm toda uma pontuação lá para cada pessoa, pode procurar. Lógico, simplificar todo o histórico de crédito de uma pessoa em um número só é uma violência. Uma pessoa pode não pagar porque ela realmente foi perdulária, gastou demais, ou pode não pagar porque teve problemas de saúde. Para o Serasa isso não importa, tudo vira um número no final das contas. Mas veja, sistemas de crédito são úteis. Empresas de seguro e empréstimo, de fato, não poderiam funcionar de forma eficiente sem esse tipo de informação. Por mais que seja injusto para o indivíduo ser resumido a um número ou a poucos números, isso é um fator importante para que outros possam avaliar o risco de fazer negócio com aquela pessoa. A grande distopia do sistema de crédito social chinês nem é o sistema em si, é a parte coercitiva estatal dele. De fato, não vemos alternativa no futuro que não implique na existência de sistemas similares a este. Quanto mais gente tem no mundo, mais complexo se torna fazer negócio, mais importante ter uma noção rápida do risco de fazer negócio com uma pessoa. O grande problema é quando é um sistema estatal impositivo como esse. Primeiro, porque ele se torna inescapável. O Serasa, por exemplo, é uma empresa privada. Muitas empresas aqui no Brasil usam a sua pontuação no Serasa para decidir se fazem ou não negócio contigo, mas empresa nenhuma é obrigada a usar. Se a Serasa tiver um sistema injusto, ela está num livre mercado. Ela pode acabar dando margem para outras empresas que fazem uma pontuação mais compreensiva, mais honesta, mais segura. Se ela fizer uma pontuação ruim, a tendência é surgir concorrência com pontuações melhores. Se houver um mercado de empresas de avaliação pessoal, a tendência são bons indicadores, pouco invasivos, posto que também, por serem empresas privadas, não podem obrigar você a dar informação, apenas usar as informações que você explicitamente deu a elas. Nossa visão de futuro, a sociedade de leis privadas provavelmente terá sim sistemas de reputação desse tipo, provavelmente com pontuação, até para a implantação completa da justiça privada, como explicamos em alguns outros vídeos lá no canal Ancapsu Classic. Quem precisa de polícia, por exemplo. Porém, necessariamente, esses sistemas de pontuação são privados, não coercitivos. Ao contrário, o governo transforma esse mecanismo numa forma direta de opressão, praticamente todo um novo código penal que, embora tenha punições mais leves que a cadeia num primeiro momento, é muito mais abrangente e acaba tornando o indivíduo quase um ser semi-autônomo guiado pelo governo. O principal problema aqui, como em tantas outras coisas, é o governo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com.
Até a próxima!